Agora, pessoal, nós vamos adentrar no conteúdo que a gente vai falar sobre rediluição. Né? Existe essa situação, professora? Como assim? Sim, existe, porque às vezes só diluir o medicamento não é suficiente. Eu preciso pegar esse conteúdo que já foi diluído e diluir de novo. É isso que vai configurar a rediluição, diluir aquilo que já foi diluído. Então, cálculo de rediluição é um ato de diluir ainda mais o medicamento, aumentando o volume do solvente. Solvente, gente, geralmente vai ser aquele líquido pelo qual eu vou introduzir dentro do medicamento a fim de deixar o medicamento líquido, porque às vezes esse medicamento é apresentado em uma forma de pó e eu não posso injetar, né? Como eu já falei para vocês, pó no cliente. Então, eu vou diluir com solvente. Quais são os maiores exemplos de solvente que nós temos? Água destilada, soro fisiológico, soro glicosado ou aquela própria água para injeção ou diluente para injeção que a gente conhece. Então, esses que são os líquidos que nós utilizamos para diluir o medicamento são chamados de solvente. E soluto é aquele que vai receber o solvente, tá? Que pode ser esse pozinho lá da ampicilina, por exemplo, né? da penicilina benzatina, penicilina G, a famosa benzetacil, né? Então, e até mesmo algumas vacinas, gente, que vem em forma de pó, né, poliofilizado, e vem com uma água de injeção, e nós vamos fazer a diluição e aspirar a quantidade necessária. Então, cálculo de rediluição é o ato de diluir ainda mais o medicamento, fazendo uso dos solventes, que são esses que eu já falei para vocês, né? Com o objetivo de obter dosagens menores ainda daquilo que ali foi apresentado para a gente. Né? Então, são concentrações menores de soluto, ou seja, eu vou precisar de uma quantidade menor ainda de pó dentro daquela minha aspiração final para eu administrar no meu paciente. Esse cálculo, gente, de rediluição, ele é muito, muito, muito comum na pediatria e na neonatologia. Por quê? Porque eu tenho frascos com uma dosagem alta de medicamento. Só que você sabe que o organismo de um neonato, ou de um pré-escolar, de um escolar, ele recebe o medicamento um pouco diferente do adulto e também precisa de uma dosagem menor devido à questão dos quilos, né? Então, é por isso que se faz essa rediluição quando se vai administrar alguns medicamentos, né, alguns tipos de medicamento no neonato ou no lactente, criança, né, pré-escolar, enfim. Então, ele é muito utilizado para esses grupos, né, de pacientes. Vamos agora entender como é que funciona uma rediluição, trazendo ela para um cálculo. Primeiro, aqui o exemplo que nós temos, né? Então, eu vou ter uma prescrição médica de aminofilina, 3 miligramas por via endovenosa. Essa é a prescrição médica. 3 miligramas de aminofilina por via endovenosa. Qual é a apresentação? Qual é o frasco disponível que eu tenho na minha unidade? Né? Vamos supor assim, que eu tenho no meu setor ali de neonatologia, né? Na minha pediatria, eu tenho frasco de 240 miligramas a cada 10 ml. 240 miligramas a cada 10 ml. Tá? Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Ele vai ser um cálculo normal, a princípio, tá? Como se faz o cálculo para os medicamentos em geral, para a diluição, né, no geral. Então, eu vou ter aqui miligramas, foram me dados 2 valores de miligrama, e eu vou ter um valor de ml. Então, eu vou colocar grandeza embaixo de grandeza. Primeiro, como eu tenho um valor cheio, eu vou colocar, então, eu tenho 240 miligramas para 10 ml.
E eu tenho 3 miligramas, que é o valor da prescrição, e o X, né, que eu preciso encontrar esse valor em ml. Então, vamos cruzar esses valores e nós vamos efetuar a multiplicação em cruz e vamos ter o seguinte resultado. 240 vezes x, eu tenho 240x, e eu vou ter 3 vezes 10, que vai dar 30, né? Vai dar 30. Então, agora eu vou isolar esse x e vou pegar esse 30 e vou dividir pelo 240. Tá? Ó, professora, mas esse valor que está em cima, às vezes vem essas perguntas na cabeça do aluno, né? Esse valor que está em cima, ele é menor, isso não vai interferir, gente, não tem problema, eu tenho que seguir a regra, tá? O valor que estava após aqui o sinal, né, de igual, é o valor que vai ficar sempre em cima. E o valor que estava multiplicando, ele vem para baixo dividindo. Então, 30 dividido por 240, eu vou ter um valor aí bem estranho, que vai ser x, que é igual a 0,125 ml. Aí, como é que eu vou fazer esse valor aqui, né? Tá muito estranho, não tem como eu fazer essa aspiração. Então, o que é que eu vou fazer? É a partir de agora que começa a rediluição. Eu encontrei x, que é igual a 0,125 ml. Então, o que é que eu vou fazer? Eu coloquei aqui até uma observação. Como o valor é muito difícil de ser aspirado, devemos, então, fazer a rediluição da ampola de aminofilina. Eu vou pegar essa ampola e vou rediluir. E aí, como é que eu vou fazer essa rediluição? Dessa ampola de 240 miligramas para cada 10 ml, eu vou aspirar somente 1 ml. Tá? Dessas 10 ml que tem lá dentro, eu vou aspirar somente 1 ml numa seringa 10cc. Tá? Numa seringa normal, né, que a gente usa no serviço. Então, aspirei 1 ml. Tá? Somente 1 ml desse valor total. E aí já começa a rediluição. Peguei uma quantidade pequena e vou agora montar a minha tabela. Então, eu tenho 240, aqui é a apresentação. Dentro dessas 240, eu tenho 10 ml, né? E eu não tenho agora o valor de miligrama, porque eu peguei ali 1 ml de dentro da seringa. Não foi 1 ml das 10 que estão ali dentro, eu peguei 1 ml apenas, porque é esse 1 ml que eu vou rediluir, tá? E aí é dessa forma agora que vai ficar me apresentando. Não teve aquele valor aqui de 3 miligramas? Por enquanto eu vou dar uma esquecidinha nele, tá? Eu preciso rediluir o medicamento para eu poder encontrar lá no final a quantidade que eu vou administrar no paciente. Então, é essa apresentação de coluna aqui, de grandeza, que eu vou ter agora. O X, ao invés de ficar aqui, ele vai ficar embaixo de miligrama, porque essa dosagem que eu preciso, eu tenho agora 2 valores de ml, então são 2 grandezas iguais. Eu vou cruzar esses valores. E eu vou ter a seguinte multiplicação. 10 vezes x, 10x, porque eu sempre vou resolver primeiro o valor que está cruzado com x, né? E 240 vezes 1 vai dar 240. Tá? Vou isolar o x e vou dividir 240 por 10. X vai ser igual a 24 miligramas. Então, observe. Né? Lá no início, eu tive o valor de 0,125 ml. Como esse valor é muito difícil de aspirar, eu vou pegar daquela ampola toda 1 ml e eu vou fazer, né, o seguinte cálculo agora, levando em consideração a ampola que eu tenho
E as 2 ml, os 2 valores de ml que eu tenho agora, o valor do frasco e o valor que eu aspirei, tá? Cruzei os valores e eu encontrei 24. Então, na seringa de 1 ml, eu tenho quantas miligramas? Eu tenho 24 miligramas. Só que a prescrição do médico foi 3 miligramas. Então, tem alguma coisa errada. Eu preciso fracionar ainda mais. Porque eu não posso administrar 24 miligramas, que é o que tem dentro de 1 ml. Eu tenho que administrar 3 miligramas, porque foi o que o médico prescreveu. Porque eu não posso administrar mais medicamento do que o que o médico prescreveu, senão eu vou estar ali ocasionando uma superdosagem no paciente, certo? Então, dentro da seringa, aqui era para eu saber quanto dentro de 1 ml tinha de medicamento, de miligrama. Tinha 24. Aí, o que é que nós vamos fazer agora? Nós temos uma nova apresentação, que vai ser esses 24 miligramas. No entanto, a prescrição do médico continuou a mesma. Nada vai mudar a prescrição de 3 miligramas de aminofilina, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos agora pegar esse novo valor que foi encontrado, né? E nós vamos fazer o nosso cálculo. Então, eu encontrei 24, né? 24 miligramas. Professora, aqui não deveria estar 1 ml, porque eu encontrei 24 miligramas de medicamento dentro de 1 ml. Não, gente, aqui vai mudar o seguinte, olha o que vai acontecer, né? Por que esse 10 ml aí? Lembram que dentro do frasco de 240 tem 10 ml? Tem 10 ml. O que foi que eu fiz? Eu peguei 1 ml desse frasco, né? Só que eu rediluí. O que foi que eu fiz? Eu peguei uma seringa de 10 ml, aspirei só 1 ml de dentro daquele frasco e eu coloquei agora dentro dessa seringa 9 ml de água destilada. Tá? Ou seja, eu rediluí. Eu diluí de novo o medicamento. Tá? Só que desse 1 ml de medicamento que eu peguei, de aminofilina, mais essas 9 ml de água destilada, que deu 10 aqui, ó, 10 ml, eu não vou administrar tudo nele. Eu vou administrar somente o que equivale a 3 miligramas. E aí é por isso que eu vou resolver novamente esse exemplo aqui. Tá? Então, vamos lá. Teremos 24 vezes x, 24x, 3 vezes 10, 30. X, que é igual a 30, dividido por 24, que vai dar 1,25 ml. Então, agora sim, agora eu posso aspirar um valor, é um valor real, é um valor que eu posso aspirar. 1,5 ml na rediluição. Então, daquele valor que eu fiz, eu peguei o meu frasco de aminofilina, que já tinha sido diluído, deu 24, né, miligramas, só que eu não poderia, né, eu não poderia usar esse valor. Eu peguei 1 ml, né, e eu fiz o seguinte, coloquei mais 10 ml de água destilada, como diz aqui no exemplo. Eu fiquei com 10 ml no total, então é por isso que aqui nós temos o 10 ml. E depois que eu fiz esse cálculo, aí eu tive o valor de 1,5. Então, desses 10 ml que foi rediluído novamente, eu vou aspirar somente 1,25. E eu vou administrar no meu paciente. Deu para entender, gente? Não, professora. Não conseguiram entender? Não, professora. Não, ficou muito confuso. Muito. Vamos lá. Então, gente, é o seguinte.
foram feitas aqui 3 etapas, né? Até aqui tudo bem. Professora. Né? Essa aqui foi a primeira etapa. Então, o que é que eu falei para vocês? Professora. Oi. Por que mesmo que a gente fez essa primeira etapa? Para que chegar nesse 0,125? Porque para você rediluir, você já precisa ter diluído antes. Entendeu? Então, não tem como diluir novamente se você não diluiu a primeira vez. Você encontra esse valor aqui, né? E você vai fazer a sua diluição e depois você vai rediluir novamente. Tá? Então, é por isso que a gente precisa fazer. Essa primeira, a gente fez uma segunda etapa porque não tem como você aspirar esse valor aqui, 0,125 ml. Tá? Não tem como aspirar. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o próximo passo. Nós vamos pegar 1 ml desse valor todo que nós temos dentro da ampola. Tá? Lembre que a ampola é de 240 miligramas. E dentro dessa ampola tem 10 ml. A gente vai ser sempre 1 ml? Sempre 1 ml. Esse ml é fechado. Para toda rediluição, você vai sempre usar. É como se ele fosse uma invariável. Ele não vai variar. Você vai pegar 1 ml daquele valor. Tá? E a gente sempre vai... sempre vai completar. A gente sempre vai completar o resto tudo de água destilada, tipo, os 9? Nesse caso, dessa prescrição aqui, sim, você vai rediluir com 10 ml de água destilada. No caso, com 9, né? Para completar as 10 ml, porque você já aspirou 1 ml de dentro do frasco ampola, né? Do medicamento. E agora você só vai completar com 9 ml de água destilada. Entenderam? Professora, ainda ficou um pouco confuso para mim, mas se a senhora for fazer de novo, acho que eu vou entender melhor. Porque esse 1 ml é desse 0,125? Não, gente. Olha, o que é que eu estou falando? Observe, vamos lá. Desde o início, né? Eu tenho uma prescrição de 3 miligramas. Nesse momento, agora, né? Agora mesmo, a gente se preocupa mais com o frasco. Então, o frasco que eu tenho e a quantidade de ml que tem dentro desse frasco, tá? Então, eu tenho um frasco na unidade de 240 miligramas por 10 ml. Então, é um frasco muito grande. E a dosagem que o médico prescreveu é pequena. Então, não tem como de cabeça eu saber quanto vai dar em ml. Eu fiz um cálculo, mas deu um cálculo muito obscuro, deu um valor de 0,125 ml. Isso é muito difícil de se aspirar dentro de uma seringa. Então, para facilitar para a enfermagem, é que a gente vai pegar agora desse valor, não do 125, porque eu nem aspirei, porque não tem como eu aspirar, porque é difícil. Eu nem aspirei, eu nem vou tentar aspirar esse valor, porque é difícil de fazer isso. Então, de onde é que eu vou aspirar? Do frasco de 240 miligramas por 10 ml. Entenderam? É desse frasco que eu vou aspirar. Não é 125, porque, como eu estou dizendo aí na observação, é um valor difícil de ser aspirado. Então, o que é que nós vamos fazer? Fazer a rediluição da ampola de aminofilina. Como é que eu vou fazer essa rediluição? Eu vou pegar apenas de dentro dessa ampola de aminofilina somente 1 ml. Tá? É como se eu quisesse deixar esse medicamento mais ralo, menos concentrado ainda. Entenderam? Então, eu vou pegar de dentro do frasco de aminofilina somente 1 ml. E aí eu vou ter uma nova apresentação de dados, né? Porque agora eu não vou utilizar o miligrama da prescrição médica, porque agora eu tenho novos valores de grandeza. Agora eu tenho dois valores de ml e eu tenho somente um valor de 250 miligramas, que é do frasco. E aí eu vou fazer o mesmo problema, levando em consideração que agora não aspirei aquele valor de 125, eu aspirei 1 ml. Professora, no caso tem 200 miligramas
para 10 ml e a gente vai descobrir quantos miligramas tem em 1 ml. Isso, é isso aí, que vai dar 24, lembra? Pessoal, até por aqui já daria para você ver, ó, né? Quanto é 240 dividido para 10? 24, né? 240 dividido para 10. Então, em cada 1 ml desses 10 ml aqui, ó, eu tenho 24 miligramas de aminofilina dentro de 1 ml. Só que o médico prescreveu, não foi 24, o médico prescreveu 3 miligramas. Então, é por isso que o medicamento foi diluído, ele precisa ser rediluído. Tá? É por isso que eu precisei pegar essa 1 ml e ainda colocar mais água destilada dentro. Mas vamos seguir aqui, né? Então, eu peguei somente 1 ml de todo esse frasco aqui, que é o frasco que tem lá na unidade, dentro de uma seringa de 10 ml, né? E eu descobri, fazendo o cálculo, que dentro dessa 1 ml tem 24 miligramas, que é o que eu coloquei aqui. Então, primeira coisa, se eu faço o cálculo a princípio e o cálculo me dá um valor muito difícil de aspirar, eu vou seguir, eu vou fazer uma segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Aspirar 1 ml e descobrir quantos miligramas do medicamento tem dentro de 1 ml. Eu descobri que tem 24. Depois que eu descobri a quantidade, eu vi que 24 miligramas ainda é muito. E o médico prescreveu só 3. Então, eu vou precisar agora trabalhar em cima dessa questão para saber quantas ml eu vou aspirar lá no final. Na seringa, temos 1 ml, que corresponde a 24 miligramas. Ou a cada 1 ml, nós temos 24 miligramas de aminofilina. Entenderam até aqui, gente? Não, professora, minha internet caiu, pelo amor de Deus, eu voltei agora. Entendi, professora. A aula, gente, ela está sendo gravada, então não se preocupe quanto a essa questão. Mas o que é que eu quero dizer? Que se o valor lá da primeira etapa, ele deu um valor difícil de aspirar, que não tem como aspirar e administrar no paciente, esqueçam esse valor. Peguem agora 1 ml e é esse ml que você vai tentar descobrir quantos miligramas tem dentro dele. A gente já sabe que dentro dessa 1 ml tem 24 miligramas, só que o médico prescreveu 3 miligramas. Tá? É por isso que a gente precisa continuar, porque independente daquilo que eu encontro, da nova apresentação, a prescrição do médico, ela sempre vai continuar a mesma. Então, eu não vou poder administrar 24 miligramas. Eu vou ter que tirar dessas 24, 3 miligramas para administrar. Professora, Oi. dúvida. Em todos os casos parecidos com esse, a gente vai precisar sempre aspirar 1 ml ou vai depender do caso? Sim. Sempre 1 Na ml? maioria deles, vocês vão pegar 1 ml, principalmente se dentro do frasco é de 10 ml. Tá? Por exemplo, é 350 mil unidades para cada 10 ml. Você vai sempre pegar 1 ml. Entendi. Professora, eu só quero saber como que eu sei quanto de água destilada eu vou colocar para botar no cálculo, porque era 1 ml e a gente colocou 10 ml por causa... Isso, porque lá no final das contas, esse medicamento, ele tem que ser diluído dentro de 10 ml. Tá? Tem medicamento, por exemplo, para adulto, que ele, observe, gente, eu estou trabalhando com criancinhas pequenas, eu não posso administrar numa criança um medicamento concentrado como eu administro no adulto, de forma alguma. Eu não vou administrar numa criança um medicamento que foi diluído em 2 ml de água destilada, em 4 ml de água destilada, em 5 ml. Basicamente, vai ser 10 ml. Esse medicamento ele precisa ficar o mais fino possível. Ele não pode ficar muito concentrado, porque aí eu vou estar praticando superdosagem. A senhora pode responder minha pergunta de novo, porque a internet caiu de novo.
Em que sentido? Qual A foi minha a parte? pergunta era aquela da água destilada. Sim, o que foi que eu falei, né? Se o frasco ele tem 10 ml, eu vou precisar diluir em 10 ml, porque eu estou falando de administrar medicamentos em um bebê, em uma criança pequena, né? Que não tem o mesmo quilo que o adulto tem e que eu não vou administrar medicamento concentrado demais numa criança, porque senão eu vou estar praticando superdosagem, administrando mais medicamento do que eu deveria. E isso pode causar muito dano para a criança. Então, é por isso que, independente do quanto de miligrama vai ter dentro de um ml, para eu rediluir, eu vou colocar mais 9 ml para completar os 10 ml. E desse valor, depois que eu fizer o cálculo, é que eu vou tirar a quantidade, depois que eu fiz o cálculo, que eu vou tirar a quantidade para administrar na criança, que a gente viu que é 1,25, tá? Professora, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. No primeiro resultado deu 0,125 ml. Isso. No caso, a gente daria de aspirar 0,1, mas não pode fazer isso. Tem que ser o valor exato, é? Pois é o que eu estou dizendo, né? É um valor exato e que, por ser 0,125, ele é um valor muito difícil. Então, dosagem de medicamento tem que ser precisão, tá? É como eu falei para vocês, nem a mais nem a menos, tem que ser um valor exato. Se é um valor difícil, passe para a segunda etapa do cálculo, tá? Mas não é, não, então eu vou fazer um valor aproximado. Não, tá? Você vai fazer a segunda etapa do cálculo para você encontrar um valor de X. Então, é um valor X. É esse valor que a gente vai aspirar. Tá? Então, é por isso que a gente fez essa segunda etapa, para saber quantos miligramas tinha dentro de um ml. E depois eu vou levar em consideração a quantidade de prescrição do médico, e aí dessas 24 eu vou tirar as 3. Aí eu preciso saber agora eu vou precisar saber agora quantas ml é que eu vou administrar no paciente, que vão equivaler a 3 miligramas. Professora, no caso, se de início aquilo fosse um número que desse para aspirar, como seria? Se desse, na verdade, a gente não estaria fazendo. É por isso, gente, que é um cálculo à parte. É cálculo de rediluição. Se fosse um cálculo normal, seria um cálculo de qualquer, como esses que a gente já fez, que é para o adulto. Aqui a gente está trabalhando com crianças, então é por isso que a gente faz a rediluição, porque a apresentação do medicamento não é compatível com aquilo que a criança precisa receber. É por isso que a gente precisou rediluir. Entenderam? Porque vocês estão levando em consideração um adulto. E agora pensem em uma criança, que ela não pode receber dosagem de medicamento como o adulto recebe. Principalmente quando se fala em medicamentos mais sofisticados ou medicamentos muito mais específicos, tá? Medicamentos mais sensíveis, tá? Então, a gente tem que pensar agora que é uma criança que está recebendo esse medicamento. É por isso que ele precisa ser rediluído. Mais alguma dúvida, gente? Vai ter outro exemplo, professora? Nessa aula aqui, não. Mas no modelo que eu vou mandar para vocês, sim. Tá? Pronto. Então, esses 10 ml aqui, eu quero que vocês entendam que assim como eu peguei, imaginem que vocês estão fazendo o cálculo e ao mesmo tempo vocês estão fazendo o procedimento. Então, eu peguei 1 ml, aspirei, né? Aspirei lá, pronto. Agora eu vou fazer o cálculo para eu saber. Dentro de 1 ml tem 24 miligramas, ok, mas ainda não é o que o médico prescreveu. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou diluir. Então, eu vou lá no frasco de água destilada, aspiro mais 9 ml dentro daquela seringa de 10 ml, pronto. Aí agora, desse totalzão aqui, o medicamento está bem mais diluído, né? Que é o que o paciente, a criancinha, ela precisa receber, o medicamento mais diluído. Aí eu vou fazer o meu cálculo para saber quanto no final essa criança vai receber. Aí aqui sim eu coloco o valor da prescrição, porque não vai mudar
independente da nova apresentação que eu encontrei, que é os 24, né? E aí eu encontrei 1,25. Agora sim, agora dá para aspirar, tá? É 1 ml e a metade de meio ml. E aí, como as seringas, elas vêm com a marcaçãozinha, dá certinho de eu ver o valor exato. Então, daquele valor ali de 1 ml de aminofilina mais 9 ml de água destilada, que ficou um medicamento bem, né, menos concentrado, então eu vou aspirar 1,25 ml nessa rediluição que eu fiz. Entenderam? Entenderam, minha gente? Vocês vão assistir a aula, assistir, reassistir depois. Sim, professora. Aí, Para vocês. no caso desse primeiro aqui, que a gente achou 0,125, a gente sempre vai dar continuidade, né? E aí vamos procurar 1 grama, O ml. e aí continuar o tanto que o médico prescreveu. Então, seria esses passos. Porque isso, o primeiro passo vai ser fazer o cálculo para saber, né, a quantidade que vai dar naquele primeiro momento, né? Como nós estamos falando de criança, que geralmente é uma prescrição diferente, uma consideração diferente, geralmente vai dar um valor desse, tá? Um valor difícil mesmo de aspirar, como aqui vocês puderam ver no início, né? Vai dar um valor, assim, difícil. Porque imaginem, 3 miligramas, mas olha o tamanho do frasco. 240. Então, é muito, a diferença vai dar mesmo gritante. É por isso que desse valor aqui, deu, por exemplo, dentro de 10 ml, deu 0,125. Entendeu? Então, é por isso que a gente precisa continuar fazendo. Então, agora eu vou pegar 1 ml, dessas 10 ml que tem dentro desse frasco, né, de 240 miligramas de aminofilina. Observem, gente, que o frasco, ele já vem com água destilada dentro. Esse 10 ml aqui, é que dentro desse frasco aqui, ó, isso aqui é 240 miligramas de aminofilina. Esses 10 ml significa do solvente que dilui esse medicamento. Então, quem é o soluto aí, o medicamento que precisava ser diluído? Aminofilina. Quem é o solvente? É água destilada, água para injeção. Então, esse medicamento ele já vem líquido. Só que ele não está na concentração ideal para a criança receber. Então, é por isso que ele vai ser rediluído novamente. Ele vai ser pego dele quanto? 1 ml e vai ser feito um novo cálculo em cima daquilo. Depois que eu sei a concentração de aminofilina dentro de 1 ml, é que eu vou levar em consideração as 3 miligramas que o médico passou, né? O médico passou para mim, e aí eu vou fazer um novo cálculo que vai me dar lá no final, aqui, ó, 125 ml. Então, basicamente, vai ser 3 etapas. A primeira vai me revelar somente que é uma quantidade difícil de aspirar, o que não tem como eu aspirar. Então, eu vou pegar 1 ml, vou saber quantas miligramas tem dentro do ml, depois eu vou adicionar 9 ml de água destilada dentro desse 1 ml que já tem ali na seringa, e eu vou fazer um novo cálculo. Então, agora eu já sei que tem 10 ml dentro dessa seringa. Por isso que tem esse 10 aqui e essa seta apontando para ele, tá? Eu coloquei essa seta para explicar para vocês o porquê desse 10. É 1 ml do medicamento que foi aspirado lá na frente, mais as 9 ml de água destilada. Ou seja, isso aqui é a rediluição. Só que dessa rediluição eu preciso saber quanto é que eu vou aspirar. Então, eu aspirei 1,25 ml. Tudo bem, gente? Vamos lá, vocês estão calados? Sim, tudo bem, professora. Mais alguém? Deu para entender? Ou o que é que eu recomendo? Assistam, né? Assistam a aula.
no manual, na verdade, na lista de exercícios que eu vou mandar para vocês, eu vou mandar um exemplo desse jeitinho para vocês estarem fazendo, para vocês se habituarem ainda mais com a rediluição, tá? Pessoal, são 16h20. Nós vamos concluir a insulina, porque o cálculo de insulina ele é fácil. Tá? É o cálculo mais fácil que tem. Então, nós vamos concluir a insulina, e aí na lista que eu vou mandar para vocês, eu vou mandar os exercícios junto, um exemplozinho desse, tá? Para vocês fazerem. Então, vamos respirar agora. Como é fácil de insulina, nós vamos fazer só 2 exemplos, e aí vão modelos para vocês fazerem lá numa lista de exercícios. Então, primeira coisa, quando eu falo de cálculo de insulina, é interessante, gente, que eu entenda os tipos de insulina que tem no mercado, né, que estão disponíveis para usar na assistência à saúde. Então, eu tenho a insulina regular, que ela é uma insulina que ela pode ser apresentada de forma simples ou composta, e ela tem um aspecto bem límpido, transparente, né? E ela tem uma ação rápida. Então, quando o paciente ele está com um pico ali, né, ele está com hiperglicemia, uma quantidade de açúcar, né, de glicose grande ali no sangue, e o corpo dele não está conseguindo trabalhar corretamente, e ele precisa de insulina ou esporadicamente, ou ele é dependente da insulina, ele já faz uso constante dela, ele vai receber insulina regular, porque ela tem ação rápida. Agora, quando é um paciente que ele está com a glicose controlada, mas ele faz uso, né, da insulina constante, ele pode tomar NPH, que ela tem uma ação lenta. Então, ela vai fazendo uma ação assim, ao longo do dia. Ela tem um aspecto leitoso, então ela é diferente da regular, porque ela é mais branca, né, uma consistência assim, mais branca. Já a regular, ela é transparente. E tem ainda também a insulina glargina, ou chamada de Lantus, que ela vai ter uma ação contínua no organismo. Então, ela vai sendo aí, liberada, né, ao longo do dia. E aí, esse paciente ele recebe só uma dose única a cada 24 horas, e aí ela vai tendo uma ação contínua, dentro de 24 horas. E ela tem um aspecto incolor, né, ela não tem cor. Em relação à insulina, é interessante que vocês saibam que ela sempre, por isso que eu coloquei aqui em letras garrafais, é sempre medida em unidades internacionais ou em unidade. Ela sempre vai ser medida em unidade. Todas as apresentações da insulina vão ser em unidade internacional. Hoje, gente, com a tecnologia, com as empresas farmacêuticas que temos, né, inúmeras, vai existir vários frascos de insulina que vão ser graduados, por exemplo, em 100 unidades internacionais. De pronto, eu falo para vocês que 100 unidades internacionais equivale a 1 ml. Então, eu tenho 1 ml de insulina. Isso quer dizer que eu tenho 100 unidades internacionais. Eu tenho 100 unidades internacionais. Equivale a 1 ml. Sempre vai equivaler a 1 ml. Tá? E aí, além de eu ter frascos hoje, né, que tem 100 unidades, por que eu coloquei isso aqui, gente? Porque tem frasco que tem 10 ml de insulina. Então, ele vai ter 10 mil. Ele vai ter, na verdade, ele tem 10 ml, ele vai ter 1000 unidades de insulina. Né? Então, esses frascos eles são grandes. E eu tenho esses frascos pequenininhos que são de 100 unidades. Além de eu ter frascos com novas apresentações, como é esse, né, que eu falei para vocês, ele facilita muito o nosso trabalho, porque às vezes o paciente ele precisa de uma quantidade pouca de insulina diária, né? Nós vamos ter também seringas graduadas de vários tamanhos. Seringas de 100 unidades, de 30 unidades, de 50, de 80. Então, vai depender da quantidade de insulina que o paciente usa. Ele vai utilizar a agulha de acordo com a quantidade de insulina que ele usa. O frasco disponível, né, os frascos disponíveis, eles podem variar,
mas a concentração sempre vai ser a mesma. Ou seja, eu posso ter frasco de 10 ml. É por isso que eu falei para vocês que dentro de um frasco de 10 ml, eu vou ter 1.000 unidades internacionais. Por quê? Porque são 100 unidades para cada 1 ml. Isso aí nunca vai mudar. Tá? Mesmo que eu tenha frasco de 5 ml, de 10 ml, nunca vai mudar. Sempre vai ser a concentração de 100 unidades dentro de 1 ml. O volume da seringa é importante para a montagem da regra de 3. Então, aqui, quando a gente vai utilizar o cálculo de insulina, a gente leva em consideração o volume, ou seja, se a seringa ela é de 100 unidades, se a seringa ela é de 3 ml, se é uma seringa de 5 ml, porque eu não tenho uma seringa de 100, eu posso usar uma de 3, mas aí eu preciso saber quanto eu vou aspirar, porque ela é uma seringa muito grande, entendeu? Então, é por isso que a gente precisa fazer o cálculo de insulina, porque às vezes eu não tenho a seringa apropriada para eu aspirar, por exemplo, 50 unidades. Então, eu preciso levar em consideração a seringa para eu fazer a regra de 3, para eu saber quanto dentro daquela seringa de 3 ml vai equivaler a 50 unidades que eu preciso aspirar. Tá? Então, quando eu falo de insulina, eu preciso entender que há várias apresentações, vários frascos, várias seringas hoje, mas isso não vai mudar. A concentração da insulina sempre vai ser 100 unidades por ml. O volume da seringa ele vai ser importante quando eu for fazer a regra de 3, vocês vão já entender o que eu estou falando. E, como já sabem, o cálculo ele é feito por regra de 3 simples também. Aí eu coloquei aqui umas fotos para vocês verem, né, a insulina. Então, observe que essa aqui é a insulina aí, distribuída pelo Ministério da Saúde. Observe que aqui tem insulina humana NPH, é insulina de ação lenta, ela é para uso pediátrico ou uso adulto e ela contém 10 ml. Ela contém 10 ml. No entanto, sempre vai ser 100 unidades a cada 10 ml, a cada 1 ml. Tá? Sempre vai ser. Aqui, da mesma forma, eu tenho frasco grande de insulina, né? E aqui eu tenho, contém 10 ml. E é uma suspensão injetável, ela também é insulina NPH, e aqui está me dizendo que eu tenho 100 unidades internacional a cada ml. É por isso que eu falei para vocês que dentro de um frasco desse tem 1.000 unidades internacional de insulina, tanto aqui quanto aqui. Tá? Devido a ser um frasco grande. E o que eu falei em relação às seringas é o que vocês podem ver nessa foto. Observe que nós temos vários tamanhos de seringa, né? Então, nós vamos ter aqui uma seringa de 30 unidades, bem pequenininha. Observe aqui, 30 unidades. Aqui nós temos uma de 50 unidades. E aqui nós temos uma de 100 unidades, que equivale a 1 ml. Essa de 100 unidades ela equivale a 1 ml, essa de 50 unidades equivale a meio ml, e essa de 30 unidades equivale a 0,3 ml. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Deu para entender as observações acerca da insulina? As apresentações que nós temos no mercado, né, tanto de seringa quanto de frasco de insulina. Tudo bem? Alguém me dá um sinal aí de fumaça? Sim, professora. Então, vamos em frente. Vocês ficaram aí inculcados com esse exemplo da rediluição, né? Mas vai dar certo, gente. Vocês vão entender direitinho. Tá? Vocês vão assistir essa aula novamente. Quem teve muita gente que teve problema de internet, né? E aí acabou cortando algumas situações. Então, vamos aqui para o primeiro exemplo. Foi feita uma prescrição médica de 20 unidades internacionais de insulina NPH, rotulado em 100 unidades internacionais, né?
e na seringa de insulina graduada em 100 unidades. Então, observe. Eu tenho um frasco de 100 unidades internacionais. Aqui dentro desse frasco tem 1 ml, né? De água, né? E 100 unidades de insulina. A agulha, a seringa, perdão, que eu tenho no meu serviço de saúde, ela é de 100 unidades, ou seja, uma agulha é uma seringa própria para aspiração de insulina. O médico prescreveu 20 unidades internacionais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse medicamento, né, esse frasco de 100 unidades, e eu vou introduzir a minha agulhinha dentro do frasco e eu vou aspirar, ó, até aqui, até o 20. Porque eu não preciso nem fazer cálculo, porque é muito lógico. O médico prescreveu 20 unidades, eu tenho um frasco de 100 unidades e eu tenho uma seringa de 100 unidades. Então, eu vou aspirar daquele frasco de 100 somente 20 unidades, porque foi o que o médico prescreveu, correto? Vocês entenderam o meu raciocínio? Sim, professora. Sim, professora. Deu para entender, né? Agora, a gente vai ter situações, quando eu não tenho o tamanho da seringa certo, que eu vou precisar usar a regra de 3. É por isso que eu falei que o cálculo da insulina, ele é muito simples, mesmo que seja utilizando regra de 3, tá? Então, nesse caso aqui, eu nem preciso calcular, eu só vou ter a ciência, né, de que se o médico prescrevesse 30, eu ia aspirar 30. Se fosse 60, eu ia lá no 60, tá? Então, devo aspirar na seringa de insulina até a demarcação 20 unidades. Agora, quando se tem frascos com apresentação diferente, ou seja, desse de 100 unidades, que vocês viram há pouco, né? Quando nós vamos ter frascos com apresentação diferente da graduação da seringa, ou ainda, quando não existe seringa de insulina na unidade, aí nós vamos utilizar uma fórmula, tá? Que será necessário o uso de seringas hipodérmicas de 3 ou de 5 ml. Então, se eu não tenho uma seringa de 100 unidades, mas eu preciso fazer o medicamento no meu cliente, eu vou utilizar a que eu tenho. Eu vou utilizar de 3 ml, se não tem de 3 ml, eu vou utilizar de 5 ml, tá? A seringa. Só que aí, nesse caso, eu vou precisar fazer o cálculo, tá certo? E aí é o que nós vamos entender a partir de agora. Utilizando esse mesmo exemplo que passou ainda há pouco, nós vamos agora utilizá-lo, só que levando em consideração que nós não temos uma seringa de 100 unidades, e sim que nós temos uma seringa de 3 ml, tá? Então, professor, eu estou lá no meu serviço de saúde, lá na atenção primária, chegou um paciente que ele recebe todos os dias, 2 vezes ao dia, 20 unidades de insulina. E eu tenho a seringa certa e eu tenho frascos de 100 unidades. Ótimo, você vai aspirar só 20 unidades. Professora, acabou a quantidade de seringas de 100 unidades, eu não tenho mais, eu só tenho seringas de 3 ml. Pronto, agora você vai fazer a regra de 3. Então, utilizando-se o mesmo exemplo de uma prescrição de 20 unidades de insulina NPH, tendo o frasco de 100 unidades, mas não tendo a seringa de 100, eu só tenho de 3, como é que a gente vai fazer? Eu vou esquematizar isso, tá? Qual é a regrinha que a gente usa para a gente colocar? No lugar das grandezas, eu vou utilizar essa regrinha aqui, tá, gente? Não é grandeza agora como lá no outro. Então, o que é que eu vou levar em consideração? Eu vou levar o frasco, F de frasco, vou até colocar aqui, ó. Então, eu vou levar em consideração o F de frasco disponível. Então, o meu frasco disponível é de 100 unidades. Eu vou levar em consideração o S de seringa disponível, que é seringa de 3 ml. Eu vou levar em consideração a prescrição médica, que foi de 20 unidades,
e o valor a ser administrado. Como assim o valor administrado? Não é 20 unidades? Sim, é 20 unidades, só que eu não tenho eu não tenho seringa de 100, eu tenho seringa de 3 ml. Então, levando em consideração essa seringa, que eu vou encontrar agora o meu valor administrado. Então, a fórmula é F, que está para seringa, frasco está para seringa, assim como prescrição está para o valor a ser administrado. Recapitulando, frasco está para seringa disponível, assim como prescrição médica está para o valor a ser administrado. Essa é a formulazinha, o esquemazinho que eu vou utilizar. Tá? Vamos colocar esses valores na fórmula. Então, qual é o frasco disponível? 100, né? 100. Qual é a seringa disponível? A seringa disponível, eu tenho seringa de 3. Professora, mas lá está 1 ml. Como assim? Gente, independentemente do tamanho, se é de 5, eu vou usar sempre, se é de 3, se é de 5, eu vou usar sempre 1 ml, tá? Sempre. Por quê? Porque é o que equivale à seringa de insulina normal. Uma seringa de insulina normal, ela tem a apresentação de 100 unidades ou 1 ml. 1 ml. Uma seringa de insulina, ela equivale a 1 ml. Então, por que usar apenas 1 ml se a seringa é de 3 ou de 5? A resposta está aqui. Utiliza-se a quantidade equivalente à seringa de insulina. Isso não muda, gente, tá? É como se a gente estivesse substituindo essa seringa nova de 3 ml pela seringa de 1 ml. Não vai mudar. Sempre vai estar ali 1 ml, tá? A prescrição foi de 20 unidades e o valor a ser administrado eu não sei, então é X. O que é que eu vou fazer agora? Cruzar esses valores. Então, eu vou ter 100 vezes X, que vai dar 100X, vezes, né, igual a 20 vezes 1, que vai dar 20. Então, eu vou ter, é como se eu isolasse o X aqui, e eu faço agora 20 dividido por 100. 20 dividido por 100, que vai dar 0,2 ml. Então, vai dar 0,2 ml, tá? E aí, você vai pegar essa seringa de 3 ml e aspirar somente aqueles 2 primeiros pontinhos lá do primeiro ml. Vai ser uma quantidade muito pequenininha, tá? Porque uma seringa de ml, ela é bem grande em relação a uma seringa de 1 ml, né, de insulina. Relembrando, professora, eu não estou entendendo por que se 1 ml ao invés de 3 ml, porque a seringa que eu tenho não é de 3 ml. Por mais que seja, gente, uma seringa de 3 e uma seringa de 5, isso não vai mudar. Por quê? Porque 100 unidades equivale a 1 ml. A seringa normal, correta, né, que a gente tem de insulina, é a seringa que equivale a 1 ml. Então, independente do tamanho das agulhas que tem, das seringas que tem na unidade, perdão, eu sempre vou usar como base para o meu cálculo 1 ml. Entenderam? Entenderam, minha gente? Professora, fica um pouco confuso, mas... Entenderam? O que é que acontece? Quando tem uma prova de concurso, o pessoal põe uma questão dessa porque ele já sabe, né? A maioria das pessoas, se elas olhassem, elas iriam colocar a seringa de 3, a seringa de 5, mas vocês estão sabendo agora que, independente da seringa que foi me apresentada, isso é só para me enrolar. Eu tenho que saber só para fazer eu errar a questão, né? Eu tenho que saber que a quantidade equivalente à seringa de insulina é o valor que vai ser colocado lá em cima, que no caso é 1 ml. Aí eu faço o cálculo normal.
Eu só tenho que ter cuidado com essa situação bem aí, tá? Professora, mas caso eu esquecesse, no caso, eu colocaria 3, aí, no caso, Ia dar o obviamente, a valor questão seria errado. errada. Ia dar E errado. também prejudicaria o paciente, né? Por conta da administração, da quantidade. Também, porque você iria dar uma dose errada. Então, o valor que você deve aspirar vai ser de 0,2 na seringa utilizada, que vai ser uma seringa de 3 ou uma seringa de 5 ml. Tá? É só prestar atenção nessa questão aí. Aí eu coloquei um exemplo, esse exemplo vocês vão fazer agora, né? E aí depois nós vamos ver se está tudo certinho. Então, para o cliente portador de diabetes mellitus, foram prescritas 50 unidades internacionais de insulina NPH via subcutânea. Porém, a unidade hospitalar só dispõe de frasco de 100 unidades por ml e seringas de 3 ml. Qual a quantidade em mililitros de insulina a ser aspirada e aplicada? Vamos lá, fazendo o cálculo. Tá? Queria só ver se ainda tinha mais um probleminha aqui. Vou até deixar aqui a regrinha para vocês olharem. Zero vírgula 5 ml. Beatriz já colocou aqui, a Aimee seguiu junto, 0,5. Deixa eu ver o que mais. Vamos lá, Thalitas, Genice, Beatriz, 0,5. E aí, Maiane, Bruno. Bruno tá caladinho. Cadê o Abner? As duas Thalitas aqui, ó, colocaram juntinho 0,5. Rafaela, 0,5. Estamos terminando, gente. Esse era o último exemplo, tá? E aí depois eu vou mandar para vocês a listinha e na segunda a gente se encontra novamente segunda-feira pela manhã. 0,5 Bruno, representando os meninos. A senhora vai botar a listinha que horas? Vou colocar hoje mesmo, já já, tá? Minha garganta tá ruim. Quem foi que falou aqui? Vamos lá, gente. Então vamos para o exemplo. Vocês já fizeram, né? Viram que deu 0,5. Agora nós vamos colocar esse valor na nossa tabelinha, né? Então, nós tivemos 100, né? O frasco, e aí nós temos, dentro desse frasco, 1 ml, né? Vimos que, independente do tamanho da seringa que foi utilizado aqui, sempre nós vamos colocar a seringa de 1 ml, tá? A prescrição foi de 50 unidades e o valor a ser administrado é o X, porque eu não sei. Então, vamos resolver essa questão, vamos cruzar esses valores, vamos ver que 100 vezes X dá 100X, 50 vezes 1 dá 50. Eu vou isolar o X, vou dividir 50 por 100 e eu vou ter o valor correto que vocês encontraram de 0,5 ml. Entenderam? Então, por isso que eu digo que o cálculo de insulina, né, ele é um cálculo muito simples. Você só precisa se atentar a uma questão, né? Primeira coisa, você precisa entender a regrinha, que na regrinha eu levo em consideração frasco, seringa, prescrição e o valor a ser administrado, que vai ser X, só que quando eu falo de seringa, eu não vou utilizar a seringa de 3 ou de 5 ml, eu vou utilizar a seringa que equivale, o valor, né, que equivale a uma seringa normal de insulina, que é 1 ml, tá? Pessoal, então, a nossa aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar.
aqueles que tiveram dificuldade com a internet, que não conseguiram captar algumas coisas, principalmente, né, em relação aí ao cálculo de rediluição, que realmente é um pouquinho mais complexo, assistam a aula, vai estar na íntegra no YouTube, provavelmente eu vou colocar ela somente amanhã, tá? Porque já eu estou indo para o meu outro trabalho. Então, vou liberar vocês agora, vou colocar a lista de exercícios agora lá, e a aula de segunda-feira, Aimee, novamente será online, tá? Porque como é cálculo, eu acho que seria muito complicado deixar, assim, colocar a atividade para vocês solta lá. Então, nós vamos ter o nosso encontro online na segunda-feira novamente, tá? Professora. Pela manhã. A gente vai ter que lhe entregar a lista de exercício? Não, vocês só vão falar. Então, o que é que eu vou pedir? Fulano de tal, explica o teu caso, como foi que tu chegou ao resultado X? E aí você diz, ó, deu tanto. Não precisa nem mostrar, né? Só falar como é que deu, e aí os colegas vão dizer se deu certinho, né, com o dele, e aí o outro aluno já responde o segundo, o terceiro, enfim, tá? Tudo bem. É para vocês praticarem, na verdade. Não é uma atividade valendo nota, é para vocês praticarem para a prova de vocês que está vindo aí, né? E aí, já viu? Você pega lá no seu caso, você tem que fazer cálculo de rediluição. Aí você precisa dominar, tá bem? Pessoal, então, um cheiro no coração de todos e até segunda-feira, tá? Tá, professora, obrigada. Bom final de semana. Professora, Tchau, minha gente.